Hoje, nos Caminhos da Democracia, eu vou conversar com o professor Otaciano Nogueira sobre a reforma política em debate. Ou seja, professor Otaciano, há muitos anos que a gente ouve falar da necessidade de uma reforma política e discute-se muito que ingredientes essa reforma política deveria ter. Mas essa reforma nunca sai. Como é que o senhor vê esse assunto? Eu vejo como o professor Sartori, Giovanni Sartori, que depois da morte do Bobbio, eu considero o maior cientista político vivo. E ele diz o seguinte: não há nenhuma reforma política que tenha sido feita por aqueles que serão afetados por ela. Se você pede a essa legislatura que faça uma reforma política, ela vai ser feita de acordo com os interesses desses parlamentares. Então, é muito difícil fazer reforma política por causa disso. E o que é reforma política? O Brasil nunca fez reforma política, fez várias reformas eleitorais. Fez remendos. Até o professor Zé Honório Rodrigues, de quem eu fui assistente, por quem já faleceu, eu sempre continuo tendo a maior admiração, que era um homem extremamente lúcido, sempre dizia: o Brasil só fez reforminhas de ocasião, aquelas que interessavam aqui e ali, a este e aquele. Mas não faz. Por que razão? Reforma política é algo muito mais amplo do que uma reforma eleitoral. Diz respeito a quê? Diz respeito à estrutura dos poderes do Estado, diz respeito à federação, diz respeito às relações da federação com os estados, dos estados com municípios, à organização do Estado e dos poderes do Estado. Isso é uma reforma política. Fora disso é reforma eleitoral, que nem essa conseguimos fazer. Por quê? Só há dois sistemas eleitorais, ou é majoritário ou é proporcional. Nós já tivemos sistema majoritário no Império inteiro, e tivemos na República Velha toda, na Primeira República, na República Velha. Não é um bom sistema, é um péssimo sistema. Por quê? Se você pegar o exemplo da Inglaterra, há deputados de um determinado partido que precisa de 300 mil votos para se eleger. E o outro de outro partido, dependendo do distrito em que ele concorre, precisa de 30 mil, o outro de 80 mil. Se você fizer voto distrital no Brasil, que significa sinônimo de voto majoritário, você vai tirar, em vez de ter um distrito que é o estado inteiro, você vai ter distrito em cada município, dividido em vários distritos. A manipulação vai ser muito mais fácil. Então, essa é uma das discussões no bojo da reforma política. Se é o voto distrital ou se é o voto proporcional? Proporcional, nós já temos. Distrital, já tivemos. Nunca deu certo. Sempre foi pior. As manipulações são muito piores. A maioria dos países democráticos tem voto proporcional. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, os países mais antigos ainda continuam com voto distrital, porque também não fazem reformas. Então, o senhor não defende essa ideia que alguns defendem, inclusive, por exemplo, o senador Marco Maciel é um antigo defensor do voto distrital misto conforme o modelo alemão? Bom, olha, é melhor do que o atual, mas é muito difícil de se aplicar. Por quê? Porque a possibilidade de manipulação é muito grande. Metade é eleito pelo voto proporcional, voto em lista, que é um voto aberto, um voto aberto não, um voto múltiplo, e a outra metade pelo sistema distrital. É você juntar o ruim com mais ou menos, ou o ruim com o bom, que dá um mais ou menos. Só a Alemanha tem esse sistema. Por que ele vai se aplicar ao Brasil? A Alemanha é um país muito menor, muito mais desenvolvido, tal, etc. E quanto à questão do voto em lista? Muitos acham que você votar num candidato, você não está contribuindo para o fortalecimento da democracia, que o voto deveria ser dado ao partido político. Como é que o senhor vê essa discussão dentro dessa discussão maior da reforma política? Bom, a primeira coisa a decidir é se vai se adotar ou o sistema majoritário, que é distrital, ou manter o sistema proporcional, ou adotar o sistema misto. Eu não vejo razão para mudar o sistema proporcional, que a maior parte das democracias usa o sistema distrital, o sistema proporcional. Vencida essa questão, existem outras que são decorrentes. Se você adota um sistema, você tem razões de um lado para fazer outras mudanças. Se você admite outro sistema,
tem outras razões para fazer outras mudanças. Quais seriam essas mudanças? Começar do maior para o menor. Primeiro, nós temos que decidir por um plebiscito se os brasileiros querem voto obrigatório ou querem um voto facultativo. Isso é crucial. Decidido isso, e aí sim entram os especialistas. É muito mais razoável um sistema proporcional do que um sistema majoritário. O sistema majoritário é mais manipulável, porque ninguém pode manipular uma eleição no estado de São Paulo, mas você pode manipular a eleição num pequeno município de São Paulo tranquilamente, e no município é muito mais fácil de manipular. A outra questão é se você vota no candidato, você vota no partido, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, que tem esse voto majoritário, você vota no candidato, né? Mas nos países mais avançados politicamente, você vota no partido, né? Na Alemanha, inclusive, metade vota no partido. Por que razão? Porque sozinho ninguém exerce a representação. São os partidos que representam a população. Antes de você fazer uma opção pelo candidato, você tem que fazer uma opção pelo partido. Por quê? Porque se você se filia ao partido, se você é um militante, você vai exigir que a escolha dos candidatos seja feita pelos filiados. E se ela for feita pelos filiados, é natural que você vote num partido. Por quê? Você está votando naqueles que escolheram um determinado partido para representá-lo. E mais, né? Você votando no partido, você vincula o cidadão, o candidato, ao partido. E aí é dispensável até a fidelidade partidária, porque ele não vai sair do partido para entrar no outro, porque vai entrar no fim da lista. E aí ele não vai querer sair. É a fidelidade partidária por gravidade. De qualquer maneira, o senhor acha que a fidelidade partidária deveria ser uma exigência na legislação brasileira? Devia ser. Já é, porque o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu isso, né? Em segundo lugar, porque o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional e mandou que se aplicasse. E quanto ao financiamento das campanhas? Bom, o senhor considera que essa ideia de implantar o financiamento público seria o modelo mais interessante para o Brasil? Olha, são poucos os países que adotam financiamento público. Então, para você adotar financiamento público, você tinha que mudar o sistema, né? Inclusive, votando no partido e não votando no candidato. Por quê? Senão, o candidato você tem que financiar cada um deles. E o partido, você financia o partido de acordo com a representatividade que ele tem. Ou seja, o financiamento público só é factível mudando-se para o voto em lista. Exatamente. É por isso, né, que todas as propostas que chegam no fim na Câmara, inclusive aquela de que foi relator Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, inclusive aquela em que ele foi relator, ele justificava por isso. E a Universidade de Brasília fez um seminário. Eu fui um dos expositores e dizia isso. Vocês não querem dizer, mas só pode haver financiamento público com financiamento partidário. Se não houver isso, não pode, porque quantos eleitores? Veja bem, 315 mil candidatos a prefeito ou a vereador na última eleição. Vai fazer financiamento público? Quanto vai dar para cada um? Então, isso é uma utopia, né? Agora mesmo nós temos 35 mil candidatos. Vamos ter 35 mil candidatos. Qual o critério para dividir? Para senador mais, para governador menos, etc. O que é preciso para tornar mais baratas as eleições é diminuir o prazo da eleição. Vou só dar como impedir, por exemplo, que um grande empresário, por baixo do pano, financie sua própria campanha e aquele poder econômico tenha uma influência demasiada no resultado do pleito? Aí você tem que mudar a cultura cívica do povo, ou seja, dos empresários, né? Do povo e dos empresários. Porque a cultura cívica reflete exatamente as tendências, as aspirações, as condutas de cada população, de cada eleitor, do grupo de eleitores. Se ele não tem cultura cívica, ele vende o voto, né? Ele vota no sujeito que se chama ratinho e assim por diante, né? O outro que se chama girafa. Eu vou lhe fazer uma última pergunta. Se o senhor fosse adotar algumas medidas para melhorar o sistema político brasileiro,
que medidas o senhor adotaria? Qual é a sua reforma política? A minha reforma política é que a campanha eleitoral não deve ultrapassar 15 dias. Só isso. Fazendo isso, elas barateiam, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sendo uma campanha de 15 dias, o custo dessa eleição vai ser muito mais barato do que um que começa um ano antes. Lembre-se que o governador Aécio, desde o ano passado, setembro, outubro do ano passado, ele já estava discutindo com o governador Serra, né, quem seria o candidato, e deveria fazer primárias, etc., tal, que é o sistema americano, tal. Então já começa um ano antes. E um ano antes eles começam a se preparar. Quem tem candidato, quem já tem mandato, já começa a se preparar para a próxima eleição. Só se vai baratear e tornar menos dispendiosas as nossas campanhas no dia que nós diminuirmos para 15 dias a campanha eleitoral. Então, em 15 dias, uma semana para fazer o registro, as convenções, escolher os candidatos registrar as candidaturas no sistema, na Justiça Eleitoral. Isso aí já vai baratear em 90% as campanhas eleitorais. Segundo lugar, essa exposição que se faz da propaganda eleitoral gratuita, tirar esse gratuita, porque esse ano vai custar 900 e tantos milhões de reais, se não me engano, 930 milhões. Na verdade, as emissoras recebem 80% do que receberiam fazendo propaganda comercial. Então, naquele período. Então, isso também é um absurdo. Primeiro, que não é gratuito. E segundo, porque não é por aí que a população se informa. Mas você é contra a propaganda eleitoral gratuita? Gratuita? Supostamente gratuita? Supostamente. Se for por uma semana, não. Agora, por 45 dias, não há cristão nem eleitor que aguente. Professor Tassiano Nogueira, muito obrigado por essa oportunidade. Vocês acabam de assistir mais um programa do Caminhos da Democracia. Até uma próxima oportunidade.